coisas boas também acontecem. E sabe o que é o problema da gente esquecer disso? E muitas vezes a gente esquece? É que quando a gente não lembra que a vida é feita tanto de coisa boa quanto de coisa ruim e fica só focando nas coisas ruins, quando a gente tem uma decisão muito importante para tomar na vida e ela pode ter um resultado bom ou ter um resultado ruim, a gente tende a focar toda a nossa atenção naquilo que pode acontecer de ruim. E o grande ponto negativo disso é: como que a gente vai ter coragem de fazer escolhas ousadas e mudanças ousadas se a gente só foca no resultado negativo que aquilo pode gerar? Como que a gente vai ter coragem de tomar essas decisões e fazer essas escolhas? Fica muito mais difícil. Só que coisas boas também acontecem. E acontecem com muita frequência. Então será que de repente a gente só não está focando a nossa atenção mais nas coisas ruins do que nas coisas boas? Porque se você parar para pensar, tem muito mais coisa funcionando para você do que não funcionando. E eu não estou exagerando quando eu digo isso. Vamos voltar para o velho clichê necessário da gente lembrar. Olha para você, olha para o seu corpo, olha para a sua vida. Eu sei que tem muitas coisas que não estão do jeito que você gostaria que estivessem. Eu sei disso, porque na minha também não. Só que tem muito mais coisa dando certo. E coisas simples e básicas que a gente toma tanto como garantido que a gente nem valoriza. Por exemplo, o simples fato de você estar conseguindo enxergar esse vídeo aqui, escutar esse vídeo aqui, já é algo para você ser muito grato, já é algo bom que está acontecendo. Porque tem gente que não consegue, tem gente que não enxerga, tem gente que não escuta, tem gente que não fala, tem gente que não tem os dedos da mão para fazer isso aqui que eu fiz agora. Eu sei que pode parecer bobo, só que é real. Se você comeu hoje, se você teve onde dormir, lembra que tem gente que não tem, não. Você sim tem muito mais coisa boa para agradecer do que coisa ruim para reclamar. E eu sei que você pode ter muita coisa ruim acontecendo com você, porque tem muitas pessoas que têm uma vida muito difícil, ou que sofrem as coisas com uma intensidade muito grande. E eu não tô aqui dizendo que você não pode sofrer, que você não pode falar ou olhar para as coisas ruins. Você pode e deve fazer tudo isso. O ponto é, não faça só isso. Porque se você fizer só isso, a vida vira um peso muito grande. E o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Eu tô falando isso aqui pra mim também. Porque há algumas semanas eu tenho me pegado sendo muito pessimista com várias coisas e reclamando de muita coisa. E esses últimos dias algo muito, mas muito bom me aconteceu. E eu fiquei assim, cara, na verdade lembrei do óbvio, que a vida é isso. É uma grande mistura de coisa boa e coisa ruim. E aí uma coisa que é boa tem sempre um lado ruim, uma coisa que é ruim tem sempre um lado bom, e você fica nessa dança, nesse yin-yang, sabe? E é só a vida acontecendo, é só as coisas sendo o que elas são. Agora, o ponto é, será que você não está focando mais naquilo que não está funcionando do que naquilo que está funcionando? E isso é algo natural que a gente faz como ser humano, porque o nosso cérebro, ele foi feito para nos proteger. E não para ser positivo e alegre e feliz. Ele foi feito para garantir que a gente esteja protegido contra ameaças e contra perigos. E é por isso que o nosso cérebro tem a tendência de registrar mais as coisas ruins do que as boas. Então, quando você para lembrar das coisas boas e que estão funcionando, você está indo contra o automático do seu cérebro. E é por isso que muitas vezes a gente não faz isso. Porque não é automático. E você não precisa se culpar por fazer isso, tá? Não tô falando isso pra você sentir mal por estar fazendo isso. É só o seu cérebro tentando sobreviver. Só isso. Não tem culpa nenhuma em nada disso. Agora, se você deseja viver uma vida um pouco mais leve nesse sentido, e isso é algo que eu, por exemplo, desejo, porque muitas vezes eu coloco muito peso nas coisas, eu faço isso também, eu desejo essa leveza. E eu tenho muitos motivos para viver essa leveza e para olhar para ela e para enraizar ela dentro de mim. Só que é um exercício de ir contra o automático do meu cérebro. Então, às vezes, é difícil mesmo. Quer ver uma coisa que tira muito a positividade da gente? É ficar assistindo jornal ou ficar seguindo página de fofoca ou de notícia. Cara, eu sei que a gente precisa saber o que acontece, mas a gente não precisa saber de tudo que acontece de ruim, sempre, todo dia, a todo momento. Porque se a gente fica tendo contato com tudo que tem de ruim e dando atenção para isso, a gente fica negativo, a gente fica vendo coisa ruim em
tudo que é canto. E a mídia, os jornais, eles sabem que o nosso cérebro, ele é programado para dar mais atenção para coisa ruim. Então o que ele faz? Mostra pra gente notícia ruim, porque ele quer a nossa atenção. E a forma mais fácil de chamar a atenção de qualquer ser humano é falando algo ruim e não algo bom. Então por que você, sabendo disso, vai ficar dando atenção para jornal, vai ficar olhando o tempo todo o que está acontecendo? Se a partir de agora, se você ainda não sabia, saiba, eles colocam propositalmente notícias ruins, porque vai chamar mais a sua atenção. Só que quando você fica olhando demais o jornal, acompanhando demais as notícias, você acaba achando que é só de coisa ruim que o mundo é feito, que o mundo tá acabando, que tá tudo uma merda. Desculpa a palavra. Mas é isso que o jornal, que a mídia quer que a gente acredite. Porque aí a gente fica nessa negatividade, nessa coisa ruim, nessa coisa de sobrevivência o tempo todo, sendo que o mundo não é feito só disso. A gente não foi feito para sobreviver apenas. A gente precisa sobreviver, mas a gente precisa sobreviver para que a gente possa viver. Então precisa ter um equilíbrio, no mínimo, entre o bom e o ruim dentro da nossa cabeça e para as coisas que a gente direciona a nossa atenção, entende? Agora imagina um cenário em que você dá tanta atenção para as coisas boas que podem acontecer, quanto para as coisas ruins que podem acontecer, ou na verdade mais para as coisas boas do que para as coisas ruins. O quão mais corajoso você não seria se você vivesse desse jeito? O quão mais ousado, ou quão mais disposto a fazer mudanças e fazer escolhas difíceis você não estaria? E a questão não é ser imprudente, não é esquecer que as coisas ruins podem acontecer, é você sim estar consciente delas, mas não ter medo delas, a ponto de você esquecer de tudo de bom que você pode ganhar. A questão não é ser uma pessoa de lulo, tipo assim, que não pensa naquilo que pode acontecer, que não mede consequências. Esse não é o ponto. Você nem deveria fazer isso, porque isso é coisa de criança. Criança que não mede as consequências das coisas. Se você já passou dos seus 20, principalmente dos 25, você não tem nem mais desculpa para fazer escolhas em que você não pense nas consequências. Porque um adolescente, ele ainda não tem o cérebro totalmente formado no sentido biológico mesmo da coisa para medir as consequências dos atos. Agora, se você passou dos 25, não tem mais desculpa. E o ponto é não ser positivo a ponto de se tornar cego para as coisas ruins, mas ser positivo a ponto de você ter consciência das coisas ruins, medir os riscos e assumir esses riscos calculando eles, lidando com eles ao longo do caminho sem que eles te impeçam de fazer as coisas que você quer fazer e precisa fazer na vida. E esses dias eu tava aqui nesse lugar onde eu tô e eu tô muito feliz com muitas coisas boas que têm acontecido pra mim. Só que essas coisas boas, elas acontecem entre coisas ruins também, sabe? É uma montanha-russa diária de coisa boa, coisa ruim, coisa boa, coisa ruim. Como eu me sinto num geral durante o meu dia é totalmente relacionado ao quanto de atenção eu dou para as coisas boas ou para as coisas ruins. Quanto mais atenção eu dou para as coisas boas, melhor eu me sinto. E quanto mais atenção eu dou para as coisas ruins, pior eu me sinto. E de novo, não é para você ignorar as coisas que não estão funcionando bem, porque você precisa olhar para elas, até para fazer elas funcionarem bem. Só que é você conscientemente fazer esse trabalho de educar o seu cérebro a sair do automático e parar de só enxergar sobrevivência e começar a enxergar vivência. Ou seja, aproveitar, viver as coisas boas, que são as que valem a pena estar vivo por elas, sabe? E quando você fica muito olhando para as coisas ruins, você meio que perde o sentido também de estar aqui, de estar vivendo. Porque se for só coisa ruim o tempo todo, qual é o sentido? Entende? A gente tem que se lembrar de tudo que está acontecendo de bom, mesmo que seja uma água que a gente tem para beber. Se você já ficou sem luz ou sem água em casa, você vai lembrar da última vez que isso aconteceu, que quando a água voltou, a luz voltou, a bênção que foi, o alívio que foi. E isso às vezes a gente tem no nosso dia a dia e nem percebe, e nem dá atenção. Só percebe quando acaba, quando falta. E o que eu te convido a fazer a partir de hoje, desse momento que você assistiu esse vídeo, e ao que eu estou me propondo a fazer quando caiu essa ficha em mim esses dias, é trabalhar a nossa visão para enxergar mais as coisas boas, ou pelo menos dar mais atenção às coisas boas, para que a nossa vida seja um pouco mais positiva no final das contas, sabe? Eu não gosto muito desse negócio de positividade, não sei o que. Eu acho às vezes um papo meio furado em alguns momentos, só que no fundo é isso. É a gente ser mais positivo, mas na prática, entende? Não é ficar olhando pro céu e falando gratiluz, não é isso. É você, de fato, dar atenção às coisas boas,
pelo menos na mesma medida em que você dá para as coisas ruins. Enfim, nada é por acaso. Se você assistir isso aqui é porque você, de alguma forma, precisava assistir isso aqui. Se você acha que isso pode ajudar mais pessoas, deixa o like pro YouTube entender que é um vídeo legal e entregar para mais pessoas. Se inscreve se você gosta desse tipo de conteúdo, de reflexão, desenvolvimento, quase que uma terapia. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixa aqui embaixo o seu comentário sobre esse tema, sobre o que você acha, algum pensamento seu a respeito disso, ou algo que você já viveu que está relacionado a isso e viu isso na prática na sua vida, ou algo que você acha que eu disse que não faz sentido e você discorda. Pode falar também, tá tudo certo. Um beijo, espero ter ajudado e até o próximo.